Olá, nós estamos aqui inaugurando hoje o nosso programa Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica, no canal Paz e Bem, em parceria com a Universidade Livre Pampédia. Eu, Dona Encontro, e Maurício Zanolini. Maurício, tudo bem? Tudo bom, Dó? Beleza? Nós vamos hoje começar explicando o porquê desse programa, o porquê desse título, e eu quero, de início, citar duas frases que eu gosto muito. Uma é do livro, olha, essa edição é antiquíssima, da minha adolescência, Grande Sertão Veredas, que é um livro que eu amo de paixão. Guimarães Rosa é um dos meus escritores prediletos brasileiros, e ele tem uma frase que é muito conhecida. Outro dia o Rolando Boldrin gravou essa frase junto com as lives que ele fez, com a live que ele fez com a Mônica Salmazo, ficou maravilhoso, né? É. E eu não vou recitar que nem o Rolando Boldrin, mas eu vou ler. Então, o que mais penso, testo e explico, todo mundo é louco. O senhor, eu, nós, as pessoas todas. Por isso é que se carece, principalmente de religião, para se desendoidecer, desdoidar. Reza é que sara a loucura. No geral, isso é, que é a salvação da alma. Muita religião, seu moço. Eu cá não perco ocasião de religião. Aproveito de todas. Bebo água de todo o rio. Uma só para mim é pouca, talvez não me chegue. Rezo cristão, católico, embrenho acerto e aceito as preces de compadre meu, Quelemen, doutrina dele de Kardec. Mas, quando posso, vou no Mindubim, onde o Matias é crente, metodista. A gente se acusa de pecador, lê alto a Bíblia e ora cantando hinos belos deles. Tudo me quieta, me suspende. Qualquer sombra me refresca. Eu acho de uma poesia incrível, né? E de uma brasilidade também incrível, né? Porque é uma Também. característica do povo brasileiro essa 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 ideia de que não tem nenhuma coisa que seja a única, né? A gente tem essa abertura para outras coisas. A gente tem um certo pragmatismo romântico, eu chamaria, né? Que é assim, precisa resolver, vamos aí, mas de forma aberta e tal. É muito interessante isso. Então, agora, nós estamos perdendo um pouco isso por causa do fundamentalismo, né? E esse é um dos motivos pelos quais o nosso programa se chama Diálogos e Crítica, né? É, Diálogos porque a gente deve agir com todas as formas de espiritualidade e também com as não espiritualidades, digamos, os ateísmos, os materialismos. Nós devemos dialogar com toda a forma de diversidade de maneira acolhedora, aprendendo uns com os outros, e, ao mesmo tempo, criticar aquilo que é abusivo, aquilo que é fanático e aquilo que é fundamentalista em toda a forma de espiritualidade, ou não também, porque é, também os materialistas os ateus também podem ser fundamentalistas. realmente. Fundamentalismo é um problema sério Em do ser humano. qualquer. Exatamente. Exatamente. Então, desde o futebol até filosofia, até política, enfim. Então, o que nós temos justamente que nos precaver contra é o fundamentalismo que gera a intolerância, que gera a agressão, que gera, em última instância, o ódio, o separativismo e a incomunicabilidade entre as pessoas, entre os grupos, né? E é assim, e fecha a porta para que nós possamos aprender uns com os outros, né? Exatamente. Então, como mote também dessa nossa primeira apresentação aqui do nosso programa, além desse trecho do Guimarães Rosa, eu quero ainda ler uma outra frase, que é essa de um grande líder espiritual que eu aprecio muito, que é o Gandhi, né? Ele dizia o seguinte: após estudos e muitas experiências, cheguei à conclusão que, primeiro, todas as religiões são verdadeiras. Segundo, todas as religiões contêm em si alguma margem de erro. Terceiro, todas as religiões são para mim quase tão queridas quanto o meu próprio hinduísmo, principalmente na medida em que todos os seres humanos deveriam ser para mim tão queridos quanto meus próprios parentes. Minha veneração pessoal por outros credos é a mesma que dedico à minha própria fé. Eu acho isso de uma beleza, de uma profundidade incrível, e acho que é perfeito
possível sentir e ver assim, né? Por exemplo, quando a gente ouve uma poesia mística de um Rumi, quando a gente ouve um spiritual dos negros norte-americanos, quando a gente vê uma catedral gótica, são manifestações de diferentes religiões, diferentes momentos históricos, diferentes culturas, e, no entanto, isso nos refresca, como diz o Guimarães Rosa. Uma sombra que nos refresca, né? Seja de qual origem religiosa for, porque a espiritualidade, quando ela é autêntica, quando ela é profunda, quando ela vem do profundo da alma humana, ela toca a outra alma humana, independente do que a outra tenha como crença ou como não crença, né? Porque, na verdade, é a linguagem que toca a alma. Né? E a arte pode ser um veículo dessa linguagem. Né? Sem dúvida. Eu acho que essa aproximação com a arte é uma coisa importante para entender exatamente que funciona desse jeito. Né? Então, quando a gente olha para uma coisa que, ou seja uma manifestação religiosa, ou seja uma manifestação de arte, com a qual nós não temos um antagonismo construído culturalmente, a gente tende a admirar aquilo, né? Então, quando você olha, por exemplo, a gente não tem na nossa tradição, como país, profundas raízes no budismo, por exemplo, não temos. Então, nós vemos, quando a gente assiste um ritual budista, toda aquela a estética, né? Porque tem uma estética muito específica, obviamente tem variações dentro da estética específica, mas é uma estética, digamos, bem marcada. A gente tem um certo fascínio, né? Uma certa admiração, porque é bonito, porque o ritual ele é cativante, ele fala com a nossa interioridade. Quando a gente assiste por exemplo, uma manifestação num terreiro de Umbanda, a gente já tem várias coisas culturalmente postas que nos colocam barreiras. Então a gente já olha para aquilo com um monte de julgamentos pré-programados na nossa cabeça, e a gente tem muito mais dificuldade de, digamos assim, se entregar àquela experiência da Umbanda, por exemplo, ou do Candomblé, do que é uma experiência de budismo. Né? As pessoas saem do Brasil, vão para a Ásia e vão visitar templos budistas, acendem o incenso, fecham os olhos, se deixam envolver por aqueles mantras, por aquelas sonoridades e tal, mas não fazem isso aqui dentro do próprio país, num terreiro de Candomblé, num terreiro de Umbanda, porque tem questões aí culturais construídas que nos... Porque é o racismo estrutural, né? Tanto se fala atualmente, está ligado com todo aquilo que faz parte de origem afro, né? Da origem afro, sofre preconceitos por conta do racismo estrutural, por estar ligado aos africanos que vieram escravizados do Brasil e que foram discriminados como uma raça inferior, uma cultura inferior, uma etnia inferior, enfim, toda essa coisa que está introjetada, né, na mente das pessoas, mesmo sem elas saberem, isso que é racismo estrutural. Exato. Que está dentro de todos sem que as pessoas se deem conta, porque faz parte de uma introjeção inconsciente, né, da cultura. Então, agora, ao contrário, né, nós sempre tivemos, o Ocidente tem muita fascinação pelo Oriente, né? Muitas, desde sempre. Houve movimentos literários, musicais, né, que inclusive invocavam o Oriente, né, por exemplo, no impressionismo, impressionismo musical, né, tinha vários movimentos estéticos. Mesmo a pintura, né? A arte japonesa influenciou demais esses movimentos. Exatamente. Então, o que acontece? O Ocidente tem uma fascinação pelo Oriente. Sem dúvida. Agora, pela África tem um preconceito. Quer dizer, não, mas você vê que isso, quer dizer, aqui no Brasil a gente tem essa característica específica por causa da própria história do país, que explica essa relação complicada, mas nos países do Oriente, você tem, obviamente, cada país tem a sua característica peculiar, mas você tem conflitos religiosos entre budistas e muçulmanos, por exemplo, que chegam às vezes de fato, que chegam a se matar, chegam a destruir o templo um do outro, jamais frequentariam a espiritualidade do outro, demonizam a espiritualidade do outro. Então, provavelmente, se alguma dessas pessoas, não importa de qual lado, vieram fazer uma viagem de turismo ao Brasil,
e acabar visitando um templo de candomblé, ele vai achar lindo, assim, super interessante a estética, vai se deixar envolver por aquilo, porque ele não tem nenhum filtro para isso, né? Então, isso é muito interessante como Porque, na verdade, funciona isso, né? nessa admiração também há algo de exotismo, né? Eu Sim, acho. sim, Né? tem. Porque, por exemplo, eu vejo que europeus, quando vêm para o Brasil e vêm participar de um ritual de candomblé, eles ficam fascinados, Sim, porque também tem essa coisa do exotismo, assim como nós vamos ao Oriente, ficamos tem um elemento de exotismo, claro, né? claro. Mas, enfim, mas o que é importante dizer é que você agora acabou de citar, né, as brigas entre budistas e muçulmanos, é o seguinte: não existe nenhuma religião do planeta Terra que pode dizer que nunca praticou violência e opressão, né? Não, Infelizmente. infelizmente. Infelizmente, as religiões têm sido, né, em todas as épocas da humanidade, em todas as culturas, em todas as formas que ela assume, têm sido instrumentos de Uhum. opressão. Então, nesse sentido, por exemplo, o que o marxismo criticou na religião, o que Feuerbach criticou na religião, o que Freud criticou na religião, o que Nietzsche criticou na religião, tinham razão de Sem criticar. dúvida. Né? Até as religiões não existem. As religiões da ficção, tipo, existe a Igreja Jedi na Inglaterra, baseada na ficção, mas se você for assistir a ficção, os caras também mataram, destruíram, quer dizer, mesmo os Jedi, mesmo, e os caras, as pessoas daqui da realidade adotam uma religião da ficção, mas uma religião que já vem carregada de vários problemas. Né? É muito interessante isso. Não, mas é porque o que acontece, a religião é feita por seres humanos, né? Os seres Exato. humanos são esses seres violentos, instintivos, cheios de Tem pulsões essas de sombras aí. agressividade e de morte. É. Exato. Agora, por conta dessa opressão, dessa repressão, que sempre foi feita por todas as religiões do planeta, há muitos, a partir do final do século XVIII, final do século XIX, século XX, que rejeitam, portanto, qualquer tipo de religiosidade, Uhum. qualquer tipo de religião. Que foi o que fez Marx, que foi o que fez Feuerbach, que foi o que fez Nietzsche, que foi o que fez Freud. Né? Uhum. Então, na verdade, por quê? Assim, falando, bom, a religião é um instrumento de dominação, então vamos eliminá-la. Uhum. Só que surgem outros instrumentos de dominação, né? A dominação pela política, pela economia, pelo capital, enfim, né? Pelo dogma ideológico, pela qualquer Por coisa. tudo, por Qualquer... tudo. Então, na verdade, o que nós temos é que decantar, né, ou depurar, ou criticar todas as religiões daquilo Exato, que elas exato. têm de abusivo, daquilo que elas foram opressoras, repressoras também, Uhum. né? E extrair a sua essência, extrair aquilo que o Gandhi falou, que é aquilo que é verdade em todas elas, né? Que são, principalmente, do meu ponto de vista, são os princípios éticos, né? Uhum. E o contato com o sagrado e a dimensão da espiritualidade, que, óbvio, todas as religiões têm, que as religiões são caminhos de espiritualidade. Né? Cada uma vai interpretar esse caminho de uma maneira diferente, o acesso à espiritualidade de maneira diferente, mas todas são caminhos de espiritualidade, tradições Sem dúvida. espirituais. E todas têm princípios éticos, todas recomendam comportamentos humanos mais compassivos, mais Uhum. amorosos, mais respeitosos, todas, sem exceção. Né? Todas, sem exceção. Agora, se as religiões cumprissem os seus próprios princípios éticos, nós estaríamos num mundo bem melhor. Né? É. Quer dizer, se todo budista exercesse plenamente a compaixão, se todo cristão exercesse plenamente o amor ao próximo como a si mesmo, né? Se todo muçulmano exercesse aquela doação para o próximo que ele tem que fazer anualmente, de esmolas, de caridade, né? Se ele considerasse Deus o todo misericordioso o tempo inteiro, né? Se todo espírita praticasse o fora da caridade da salvação, nós estaríamos num mundo bem melhor. Né? Bem melhor. Que as pessoas, os seres humanos, né, vão reinterpretando a religião e vão construindo raciocínios internos dentro daquelas estruturas para justificar as escolhas de conveniência, as escolhas egoístas. E aí as religiões vão virando um pastiche, né? Vão virando uma coisa
disforme, assim, né? E aí você vai se escondendo atrás da religião e ela passa a ser uma ferramenta de dominação, de poder. E de hipocrisia, né? Porque, É. veja, porque o que acontece? Todo o ideal que as religiões propõem é um ideal de ser humano aperfeiçoado, né? Uhum. Digamos assim, um ser humano melhor, um ser humano bom, um ser humano ético, um ser humano compassivo, pacífico, enfim, né? Nas diferentes religiões há diferentes modalidades, mas sempre é um ser humano melhor, Uhum. sempre, né? E o que acontece? Muitas pessoas entram nas religiões, e isso Jesus foi a única vez que ele se irritou na vida foi justamente contra a hipocrisia religiosa, É. né? Contra os fariseus, os saduceus, Uhum. etc. Por quê? Porque as pessoas entram na religião, mas a religião não entra nelas, né? E elas usam a religião como lugar de esconderijo Exato. das suas mazelas, né? Exato. Então elas adotam aquela postura ética como De fachada, fachada. É. mas não como realidade. Exatamente, exatamente. E Que é aí para poder você continuar tem. fazendo sem ser chateado, sem ser perturbado, sem ser apontado. Quer dizer, você tem uma casca que te protege, que permite que você faça. Aí você tem os João de Deus, tem os Prembaba, tem Tem os padres os católicos, pedófilos da pedófilos. Igreja Católica, É, enfim, tem tudo isso, né? Quer uhum. dizer, que são. Isso sempre houve, né? Sempre houve. Né? Foi isso que Jesus ficou tão injuriado, tão indignado, ele se indignou contra isso. Né? Lógico, lógico. Sepulcros caiados por fora, né? E por dentro, né? Por dentro cheio de ossos e podridão. Né? Porque exatamente era isso que os fariseus. Então, o farisaísmo não foi uma coisa típica do judaísmo da época de Jesus. Isso que nós É. podemos chamar ainda de farisaísmo, mas que é hipocrisia religiosa, Uhum. é algo que é constante em todas as religiões. Né? É. Mas isso não significa que nós devamos abandonar ou desconsiderar a Exatamente. possibilidade de adotarmos sinceramente, profundamente, esses padrões éticos que as religiões propõem. Né? Assim, aí também depende do conceito de natureza humana que a gente tem. Né? Que também é um problema. Exato. Porque se a gente considera que o ser humano é mesmo um bicho e não dá certo, né? É. Então a religião só vai servir para disfarçar. Né? Agora, se a gente acha, e é a minha opinião, eu faço adesão a essa ideia de que nós somos seres divinos, né? Que nós somos seres que temos uma centelha de Deus dentro de nós e podemos Uhum. ser melhores e podemos atingir um estado de santidade, de iluminação, de evolução, de perfeição, seja como se queira chamar, né? Mas o estado melhor de humanidade, né? Então, é possível que a gente desperte a consciência nesse sentido. E aí todos os caminhos espirituais podem ajudar, Exato. como diz aqui o Guimarães Rosa. Como diz o Guimarães Rosa. Todos os caminhos, todas as fontes de... Bebo todos os rios, né? E todos os rios podem nos engrandecer, todas as Uhum. religiões podem nos trazer contribuições estéticas, éticas e vivenciais. Né? Exatamente. É sobre tudo isso. É. Porque o diálogo ele não se faz apenas do ponto de vista cognitivo. Eu posso estudar, por exemplo, um livro de budismo, eu posso estudar um livro de hinduísmo, eu já li todos, por exemplo, o Mahabharata, o Bhagavad Gita, o Alcorão do islamismo. A gente pode estudar, mas estudar assim, cerebralmente. Né? Outra coisa é sentir, né? Conseguir sentir também a partir da perspectiva do outro. Né? A diferença entre você fazer filosofia acadêmica ou e em paralelo a isso estudar filosofia da arte e você fazer arte, que é uma coisa completamente outra, né? E você experimentar uma religião ou então estudar a filosofia da religião, que é uma coisa fria. Então Exato. você precisa, eu acho que as duas coisas são interessantes de serem feitas. Sim, sim. Uma na verdade enriquece a outra, mas de qualquer forma também fica só na parte cerebral, fria, analítica. É uma coisa meio desértica, assim, você não experimenta. É preciso experimentar.
E assim, é interessante como as pessoas que vão para a academia e que fazem esse mergulho nas questões da filosofia, do pensamento, da história por trás, elas abandonam a experiência, né? A tendência é elas abandonarem a experiência. O que é uma pena, porque, na verdade, essa vivência da academia poderia enriquecer muito a percepção que eles teriam se eles vivessem a experiência, né? Mas você sabe que, por exemplo, no campo da antropologia, né, nós temos alguns antropólogos que até advogam a ideia de que você tem que mergulhar na experiência cultural. Sim. Por exemplo, eu recentemente estive com um grande antropólogo francês, que é o François Laplantine, que estudou, inclusive, espiritismo, candomblé, umbanda aqui no Brasil, tem várias obras publicadas, e ele é um dos que advogam a ideia de que você tem que mergulhar e sentir, né, estar junto, para, inclusive, poder estudar, né? Porque estudar não dá só para estudar um fenômeno antropológico, de longe, friamente, né? sociológico, como a religião, apenas olhando de fora. Não né? É laboratório, né? Agora ciência, não é biologia. Exato, não é química. Né? Não é. Porém, ainda assim, eu tenho que confessar, né, que quando os antropólogos, por exemplo, vêm estudar o espiritismo, eu como espírita, eu sinto um certo mal-estar. Né? Tipo um embora eu seja de laboratório, né? Parece que eu estou sendo parece que eu estou sendo uma pessoa exótica, né? Nós estamos participando. Ainda mais se o cara vem da França, assim, aí piorou muito, né? Exatamente. Eu já tive essa discussão, inclusive, com alguns deles, né? Eu já tive uma discussão pessoal sobre isso com eles, né? Porque eu já fui entrevistada, assim como... porque eu sou ao mesmo tempo acadêmica e sou ao mesmo tempo espírita, média, então, quer dizer, eu fico entre esses dois mundos e, para mim, os dois fazem sentido, Sim. Mas, enfim... mas você ser objeto de um estudo nessa dimensão, porque acontece que a antropologia e a sociologia, quando olham para a religião, não estão dizendo se há ou não há veracidade naquele fenômeno. Para eles é um fenômeno social, antropológico. Então, para quem está experimentando uma experiência religiosa, mística, mediúnica, espiritual, o que for, né? É estranho o outro estar olhando aquilo apenas como um fenômeno social. Né? Porque parece que a gente está quase atuando. Né? O cara fala, você acha que aquilo é verdade, porque você está experimentando aquilo você está sentindo aquilo, portanto, para a sua existência, aquilo é totalmente real, e o cara está olhando para você falando assim, nossa, e a pessoa acredita em coisas interessantes. Exótico. Então é meio estranho, realmente. Por isso que, por exemplo, eu sempre me coloquei contrário, né? Embora eu não seja católica, mas eu sempre me coloquei contrária a pessoas que não são católicos, que são de outras religiões, ou sem religião, né? E vão, por exemplo, casar na igreja, né? Ou batizam os filhos, porque eu acho isso um desrespeito, porque a pessoa não acredita que aquilo seja um ritual, digamos, ou um sacramento, porque para a Igreja Católica o casamento, a Eucaristia são sacramentos, né? Então tem uma sacralidade, né? E a pessoa vai participar daquilo por uma questão social, né? Por exemplo, para agradar o sogro, a sogra, a mãe, sei lá, ou para dizer que está... Hoje em dia não é mais tanto assim, né? Mas antigamente era muito, né? Mas era mesmo. Mas ainda tem gente que faz, né? Sim. E aí, isso é uma coisa que sempre me pegou na veia, porque eu acho que a gente tem que respeitar o ritual e a sacralidade do outro, né? E se a gente não se identifica, a gente não vai fazer. Pode participar no sentido de observar, de participar socialmente, mas não vai fazer. Né? Porque isso é um desrespeito, né? Aí sim é uma atuação, né? Aí é uma atuação. Quando vira uma coisa social, socialmente necessária para você marcar um processo, no caso do casamento, né? Ou marcar socialmente um evento que você está mudando de status, de solteiro para casado, tá, né? Aí não faz sentido, porque não tem aquele sentido que dentro da religião católica tem aquela cerimônia. Então, exato.
é uma coisa esvaziada. Mas se E agora... a pessoa não tem uma religião, mas ela tem uma entrega, porque aquilo ainda que seja um ritual que dentro do catolicismo tenha significados específicos, ele tem também significados simbólicos dentro do contexto social. Então, a pessoa... Eu conheço várias pessoas que casaram na Igreja Católica e não eram católicos assim, ativos, praticantes, mas ou então não eram católicos também. Mas a cerimônia é uma coisa que a pessoa se emociona, ela ouve a palavra do pastor, do padre, e aquilo de alguma forma assim reverbera. Então eu acho que porque existe um atavismo também, né? E eu acho que uma tradição, né? Uma tradição. Ele em si, independente do ritual da religião, ele fala com essas coisas profundas, né? Então qualquer ritual que você construa e você se entregue ao ritual, ele desperta, né? Essas coisas. E isso é uma coisa comum também a todas as religiões e que é interessante esse aspecto aí. Mas aí a gente podia falar também da religião natural, né? Quer dizer, a gente pode ir para esse da espiritualidade mais ampla, né? Mais profunda. Essa ideia de religião natural que estava em Rousseau, né, em Pestalozzi, né, nos iluministas, muitos iluministas que tinham essa ideia de religião natural, é a ideia de que existe algo que hoje nós poderíamos chamar, eu atribuiria hoje esse termo do século XVIII, início do século XIX, hoje espiritualidade, porque é um denominador comum, né, digamos assim. Porque você pode ter uma espiritualidade ligada a uma determinada tradição, ou você pode ter uma espiritualidade independente, livre, aberta, não ligada a nenhuma tradição, né? Ou que integre diversas tradições, enfim, né? Entendendo que a espiritualidade é sempre uma conexão, né? Uma conexão profunda com a dimensão espiritual, com o sagrado, com Deus, ou com alguma entidade divina, ou consigo mesmo, enfim, ou com o todo, né? A espiritualidade é algo que nos transcende, né? Que nos abre, né? Que nos conecta. E assim, qualquer ser humano pode sentir essa espiritualidade, né? A gente sempre cita também, por exemplo, o excelente livro O Espírito do Ateísmo, do André Comte Sponville, que é um ateu, né? Mas que defende uma espiritualidade para ateus, porque diz que é possível o ateu também se conectar com a natureza, com o todo, sentir-se integrado, e nem por isso, para ele, isso significa Deus. Uma religião, né? Ou a existência de Deus. Né? Então, bom, nós temos, por exemplo, quase todas as correntes do budismo, por exemplo, que nem aceitam Deus. Né? Aliás, o budismo é uma das religiões, como o espiritismo, que estão fronteiriças, né? Que alguns dizem que é religião, outros dizem que é só uma filosofia. Não é. O espiritismo também tem essa polêmica. Mas, enfim, todos esses caminhos podem ser chamados de espiritualidades. Né? E é por isso que a gente abre aqui esse programa como espiritualidades, né? No sentido de colocar em diálogo todas essas espiritualidades, mas também colocar sob a mira da crítica racional alguns abusos dessas racionalidades, dessas espiritualidades. Né? Eu escrevi um texto recente sobre um livro da Mary Shelley. Mary Shelley é aquela pessoa que escreveu Frankenstein. Uma mulher no século XIX, ela nasceu no século XVIII e passou a escrever. A iniciadora da ficção científica, uma mulher. Exatamente. Frankenstein é o primeiro livro que fala de uma ficção, né, totalmente ficcional, científico, porque ela estava usando o que tinha de mais avançado em tecnologias naquele momento para compor a história dela. Mas ela escreveu muito depois, um outro livro que chama O Último Homem, e que vai falar de um cara que sobrevive a uma pandemia global. Olha que interessante. E a história é muito interessante mesmo. Assim, se passa no ano 2100, mais ou menos, 2090, 2100. Vai ao longo de 8 anos, 9 anos a história. E no início da história, assim, a Europa a coroa inglesa caiu, existem várias brigas ali nos vários países
porque tem muitas revoluções democráticas tentando tirar a monarquia e tal. Ela atrasou, acho que ela achou que isso ia demorar mais tempo para acontecer. Aconteceu antes, né? Mas ela Bom, imagina... mas a coroa inglesa ainda não caiu. Então, ainda não. Ela previu 2090, vamos ver, né? E aí ela fala sobre... Então, ela descreve um pouco esse cenário. E aí, depois que ela determinou esse cenário, tem um personagem principal que vai transitando entre vários países, ele acompanha várias revoluções, ele está envolvido politicamente e tal. E aí aparece uma pandemia, do nada, assim, pum. E aí as pessoas começam a fugir dos lugares onde a pandemia está acontecendo. Então as pessoas fogem dos Estados Unidos, vão para a Europa, vão para a Irlanda, para a Inglaterra. E esse cara está ali também tentando fugir. Eles estão indo para os lugares mais frios da Europa, né? Porque no frio ela já tinha essa compreensão, porque a ciência, assim, a ciência de vanguarda da época dela já entendia que as temperaturas mais baixas são melhores para proteger, as temperaturas mais altas para determinadas pandemias são piores e tal. Era o que eles compreendiam na época, mas ela usava essas coisas da ciência. Ela fala de vacina, que era uma coisa super, assim, estava super no início naquele momento. Ela já cita a vacina, busca por uma vacina e tal. E aí tem uma parte intermediária da história que ele está ali na França, e aí tem um cara que é um pastor religioso lá que fala que quem seguisse ele, que ele fala que ele é o novo Messias, e quem seguisse ele não ia pegar doença. Olha que interessante. E aí A gente quase não conhece esse tipo de discurso. É totalmente ficcional, né? Nunca vi isso. Bom, e aí ela conta então na história que aí o tal do falso Messias é descoberto, né? Eles mostram que o cara na verdade estava escondendo casos de fiéis que tinham pego a doença, tinham morrido. E aí o cara se mata lá. E aí a terceira parte do livro ele continua ele mais uns amigos continuam fugindo e no final todo mundo vai morrendo e ele fica vivo, ele sobrevive. E ele está sozinho, isolado, assim. Ele está em Roma no final de toda a viagem dele, ele está em Roma, não tem mais ninguém lá. E ele passa alguns meses escrevendo as memórias dele lá, porque ele tinha a pretensão de viajar para o norte da África, né, descer ali para tentar encontrar outros sobreviventes. Não tinha nenhuma noção de se tinha sobrevivido mais alguém, por isso que o livro chama O Último Homem. E nesse cenário de desolação total, todo mundo morreu, acabou tudo, ele faz algumas descrições assim sobre que aí a primavera veio e as flores desabrocharam, os frutos nasceram, as comidas, né, as plantações assim explodiram assim por causa da mudança de estação, e o céu estava lindo e não sei o quê. E aí ela termina com essa coisa de esperança, né? Que assim, nós somos parte da natureza, a pandemia é um processo natural. Ela não fala isso textualmente, mas isso está subentendido. Mas a natureza estava se renovando. Estava se renovando e ele ia continuar viva. Não, e ele está ali testemunhando isso e vendo a beleza que tem nisso, apesar de toda a tragédia, apesar de tudo isso. E esse momento, de fato, é um momento espiritual, né? É o momento espiritual do livro, quando ele se percebe parte desse todo, né? Uma das experiências espirituais mais fortes que existem é justamente essa sensação de integração com o todo, né? E isso é descrito em várias correntes e assim, inclusive isso gera poesia, né? A poesia mística. Exato. Porque é para descrever o que não é possível de descrever racionalmente, né? Que é para tentar exprimir essa sensação de fusão, de não separatividade, de não dualidade, de unidade absoluta, né? E essa é a experiência mais forte religiosa, espiritual que a gente pode ter, né? Agora, é interessante, né, que você cita que uma mulher foi uma primeira a escrever uma ficção científica. E outra coisa que nós também vamos abordar aqui no nosso programa é isso, as relações da espiritualidade, das religiões, com as ficções, né? Principalmente ficções científicas, porque você citou aí o Star Wars, né? Guerra nas Estrelas, citou a Mary Shelley, mas também tem o Star Trek, também, que tem várias coisas relacionadas com a questão espiritual, religiosa. Sim, né? Por exemplo, toda a mística
dos vulcanos, né? Que tem toda uma filosofia, que tem todo um ritual, que tem uma série de coisas muito interessantes, né? Que, aliás, lembra em alguns aspectos o budismo, Sim, lembra em alguns outros aspectos o estoicismo, né? Que é uma exatamente. corrente filosófica greco-romana. E então, quer dizer, as ficções elas são muito próprias também a discutir essas formas de espiritualidade, porque projetando numa ficção você pode fazer aquilo que se chama literatura de estranhamento, você se distancia, né, da realidade para você melhor compreender e descrever a Exatamente, realidade, né, exatamente. através de uma Como outra... aquilo é uma coisa que não existe, Isso, então exato. você não fica se sentindo pessoalmente afetado pelo que está sendo dito ali. Mas e é exatamente por isso que o cara experimenta coisas, faz misturas que não seriam aceitáveis na nossa realidade, mas apresenta opções interessantes. É muito bacana esse caminho mesmo. Exatamente. Bom, eu acho que ficou mais ou menos explícito aqui o que a gente pretende fazer nesse nosso programa, que hoje é o número 1. Na verdade, o número 2, porque na vez anterior a gente já deu Falou um pouco com a uma Carla, prévia né? com a Carla Pavão, né? Mas eu queria dizer o seguinte para vocês, que, por favor, no chat, comentem, né? Curtam, né? Curtam o nosso vídeo para a gente ter mais Mais visibilidade. visualização. E outra coisa, coloquem no chat sugestões de temas que vocês gostariam de ver tratados, ou perguntas que vocês tenham, a partir das quais a gente pode até elaborar um programa, né? Exato. Ou trazer entrevistados, porque nós vamos trazer entrevistados também, né? De várias correntes religiosas, estudiosos, enfim. Então, eu sugiro que vocês sugiram, né, também nomes, temas, né, questões, perguntas, para que nós possamos também atender às demandas do público nessa nossa conversa informal de espiritualidades, de críticas, de diálogos, etc. Né? Entendendo que nós estamos aqui fazendo, na verdade, uma militância, né, pelo não fanatismo, pelo não fundamentalismo e pela uma espiritualidade saudável, elevada, ética, que possa ser um denominador comum entre todos, né? Que pelo menos permita um diálogo humano, fraterno, entre todos. Né? Então, esse é o nosso objetivo, contribuir com esse programa para isso. Né? E contamos com a sua participação, com as suas sugestões e com as suas proposições para isso. É isso aí. Um grande abraço para todos. Até a próxima. Até semana que vem.